E aí, galerinha do oitavo ano? Retomamos aqui com a nossa aula, com a atividade, não é isso? Porque precisamos distinguir muito bem período composto por coordenação e subordinação. Então, vem com a professora Andressa, depois daquela água, daquela esticada, retomar o nosso conteúdo. Aqui, aulinha de 30 minutinhos, coisinha rápida, jogo rápido, pessoal, para treinar um pouquinho mais sobre período coordenado e período subordinado. Ver as diferenças aqui, como é que eu consigo identificar diferenças dentro desse tipo de estrutura oracional, tá bom? Então, aquele conceitozinho básico para vocês. Eu adoro esse quadro aqui, esse fluxograma, porque resume muito bem o que é período composto, tá? Período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vale a pena você ter isso sempre copiado para poder estudar, para entender, para conseguir visualizar um enunciado linguístico, beleza? Nós temos aqui também o conceito também bem geral de período composto por coordenação e subordinação. Coordenação sem relação de dependência, as orações estão apenas coordenadas entre si, e subordinação com relação de dependência. Aqui eu tenho uma estrutura em que eu tenho oração principal e eu tenho oração subordinada, tá certo? E a diferençazinha do período composto por coordenação e por subordinação é que na coordenada não tem relação de dependência, tá? Já na subordinada tem, beleza? Nas coordenadas, elas funcionam sozinhas, nas subordinadas não funcionam. Na coordenada não existe oração principal, porque elas estão apenas coordenadas, uma do ladinho da outra. Já na oração subordinada, eu tenho o quê? Relação de dependência. Existe oração principal e existe subordinada, porque elas estão ali, ó, presas. De alguma maneira, elas estão presas ali no seu sentido dentro do enunciado. Lembrar que o período misto é aquele tipo de período em que eu tenho oração coordenada e oração subordinada. Isso mesmo, eu consigo fazer uma construção de um período em que eu tenho esse período misto, em que eu tenho essa mescla aí de construções oracionais, tá bom? Agora vamos às nossas questões. Isso, vamos trabalhar um pouquinho, né? Suar, botar a cabecinha aí para funcionar, para a gente dar conta do recado. Eu não consigo pensar em uma atividade para hoje. Quanta ambição, John. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Para quem sabe aí, né, o Garfield é um gato preguiçoso, muito preguiçoso. Então, para ele, né, só em pensar em uma atividade já cansa. Então, vamos lá. Qual é a característica de Garfield evidenciada na tirinha? Bom, quem já conhece aí as tirinhas, né, o Garfield é o gato do John, um gato extremamente preguiçoso, manhoso, tá? Não gosta de fazer nada. O John fica até assim um pouco decepcionado com isso. Então, qual é a característica aqui que a gente consegue enxergar do Garfield na tirinha? Garfield não gosta de fazer, de coisas para fazer. Por quê? Porque ele é preguiçoso, ele é muito manhoso. Então, se você colocou essa informação, né, essa resposta aí na questão, está certo, tá? Ah, ele é preguiçoso, ele não gosta de fazer nada, ele gosta de ficar só deitado. O Garfield não tem pique nem para brincar, viu? Não tem. O negócio dele é dormir, comer e dormir. Que fala possui um período composto. Bom, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Que fala será que possui um período composto? Eu tenho 3 quadrinhos, vou ter que analisar os 3. Eu não consigo pensar em uma atividade para hoje. E aí, pessoal? Tem quantas orações aqui dentro do primeiro quadrinho? E aí?
Vocês estão vendo quantos verbos? Tenho só uma ali, né? Numa locução. Consigo pensar. Eu não consigo pensar. Consigo pensar? Professor, então eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. Calma! Aqui eu estou falando de quê, pessoal? Aqui eu estou falando aqui de um período composto. Eu não consigo na verdade, eu não consigo pensar em uma atividade, perdão. Eu não consigo pensar em uma atividade, pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje, porque ele é lá da última. Quando eu digo eu consigo pensar, é uma locução verbal. Então, eu só tenho uma oração aqui. Porque quando eu tenho locução verbal, equivale a um único verbo. Então, eu tenho só uma oração, portanto, eu tenho um período simples. Oração absoluta no primeiro quadrinho. Quanta ambição! Vocês estão vendo o verbo? Não. Então, nem oração é. Agora, eu não consigo pensar que eu tenho um caso de uma locução verbal, consigo pensar em uma razão para se pensar. Olha, ele usa o verbo pensar novamente aqui em uma atividade para hoje. Então, locução verbal equivale a um único verbo, tá? Então, eu tenho um período simples. Perdão, tenho uma oração. E razão para se pensar, pensar que é outro verbo. Então, eu tenho outra oração. Quantas orações eu tenho? Duas. Dos 3 quadrinhos, galerinha, o primeiro quadrinho é período simples, oração absoluta, porque só tem o quê? Uma oração, que corresponde à locução verbal consigo pensar. O segundo quadrinho não tem oração, tá? Não tem oração ali, é uma frase nominal, não tem verbo. Já o terceiro quadrinho, eu tenho um período composto, porque eu tenho duas orações. Uma que corresponde ali à locução consigo pensar e a outra que corresponde ali apenas ao pensar. Então, que fala possui um período composto? A do terceiro quadrinho. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade hoje. Circulem aí. Consigo pensar, primeira oração, e pensar aí corresponde ao verbo da segunda oração. Portanto, 2 verbos, 2 orações, período composto. Terceira, destaque a conjunção desse período. Ela é coordenativa ou ela é subordinativa? Vejamos. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade para hoje. Que palavra está unindo a oração 1 à minha oração de número 2? Bom, a partir do momento que é uma palavra que une orações, eu estou trabalhando com conjunção. Eu tenho que ver se esse período é coordenado ou se esse período é subordinado entre si. Então, vejamos. Eu não consigo pensar em uma razão para se pensar em uma atividade hoje. Que palavrinha está unindo uma oração à outra? Para. Eu não consigo pensar em uma razão. A fim, né? Com finalidade, com o propósito de se pensar em uma atividade hoje. É como se ele estivesse dizendo isso. Então, para. Aí é uma conjunção subordinada, porque se eu digo assim para vocês, olha, pessoal, eu não consigo pensar em uma razão. Para quê, professora? Com que finalidade? Para se pensar em uma atividade hoje. Perceba que aqui eu tenho um período organizado de maneira subordinada entre si. Por quê? Porque a primeira oração e a segunda são dependentes. E o que está juntando a primeira à segunda é a conjunção para, que está me dando uma ideia aí de finalidade, de propósito. Então, com que finalidade eu não consigo pensar? Para não pensar em uma atividade hoje, bem a cara do Garfield. Então, a palavra que une a oração 1 à oração 2 é a conjunção para, e é uma conjunção subordinativa. Por quê? Porque o período é composto por subordinação. A conjunção identificada na questão anterior, para, tá aqui,
estabelece que tipo de relação entre as orações? E aí, pessoal? Que tipo de relação a gente tem aqui? A gente tem uma relação de finalidade, né, de subordinação e com propósito de finalidade. Vocês acrescentem aí, ela tem uma relação de subordinação, mas ela também é final, é finalidade. A conjunção identificada por você poderia ser alterada por qual outro conectivo? Então, que outro conectivo podemos pensar que pode unir a oração 1, a oração 2, mantendo a mesma ideia, mantendo o sentido? Vejamos. Eu não consigo pensar em uma razão. Para se pensar em uma atividade hoje, não dá ideia de finalidade? Uma conjunção subordinada final, tá? Porque dá ideia de finalidade, de propósito. Então, pensando nisso, outra conjunção que pode substituir sem causar prejuízos semânticos poderia ser o a fim de que. Então, eu não consigo pensar em uma razão a fim de se pensar em uma atividade para hoje. Eu posso usar só o a fim de, tá? Aqui já é suficiente. E aí, na quarta questão, vocês colocam, além da relação de subordinação, eu tenho uma relação de subordinação com ideia de finalidade. E a conjunção, na quinta questão que pede aí, que pode substituir, seria a locução conjuntiva a fim de. Então, razão a fim de se pensar em uma atividade para hoje. Vamos lá. É verdade que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? É. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. O que a senhora está buscando? Busco um namorado sarado, bonitão, inteligente, com grana e não fumante. Eita, tá muito exigente, viu? Sexta. A tira retrata uma situação comercial entre consumidor e vendedor. A. Porque provavelmente a cliente procurou aquela loja para comprar o que desejava. Bom, vamos lá, ela está muito exigente. O que foi? Olha só, é uma loja que vende de tudo para o Dia dos Namorados. Aqui a gente pensa o quê? Em presentes, lembrancinhas, tá? Joia, brinquedo, bombom, ursinho, tudo, roupas, calçados. Mas a gente se assusta lá no final, porque na verdade ela tá pedindo o quê, pessoal? Ela quer sair de lá com o namorado, ela quer comprar, na verdade, o namorado. Então, por que provavelmente a cliente procurou aquela loja? Bom, na verdade, ela provavelmente deve estar procurando um namorado, ela está buscando um relacionamento amoroso, ter um relacionamento com alguém, tá bom? Então, provavelmente a cliente estava solteira e buscava alguém para namorar, ter um relacionamento amoroso. Então, ela estava procurando ali um namorado para na loja do Dia dos Namorados. Então, ela confundiu aí as coisas. B. De acordo com o contexto, a loja tem mesmo de tudo? Explique. Bom, de acordo com o contexto, não tem. Por quê? Justamente o que ela queria, que era o namorado, a loja não pode oferecer a ela. Claro que na vida real não existe isso, tá? Então, não, uma vez que justo o que a cliente procurava, a loja não tinha. Então, o que é que ela buscava? Um namorado, um companheiro, uma pessoa para ter um relacionamento amoroso. E a loja não pôde oferecer isso à cliente. Sétima. No primeiro quadrinho, o enunciado da fala da cliente constitui um período composto. Que tipo de período composto é ele? Vamos ver, olha, pessoal, tá aí, ó, no primeiro quadrinho. É verdade que nesta loja tem tudo para o Dia dos Namorados? Tá aqui, ó. Esse é o primeiro quadrinho e a fala da cliente. É um período composto? Vamos ver. É verbo, tá? É o verbo ser ali, de é verdade. E eu tenho outro verbo? Sim, o verbo ter. Em que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados? Olha aí. Eu tenho um período composto porque eu tenho
duas orações. Dois verbos, duas orações. Período composto. Bacana. Que tipo de período composto é esse? É subordinado ou é coordenado? Como é que eu faço? É só testar. Se eu disser assim, olha pessoal, é verdade. Vocês compreendem? Não, vocês vão me perguntar, é verdade o quê, professora? Ah, é verdade que nesta loja tem tudo para o Dia dos Namorados. Aí sim muda a coisa, né? As ideias se complementam aqui, a partir do momento que eu digo enunciado linguístico completo. Mas se eu digo só é verdade, não tem sentido completo. E nem se eu digo apenas, olha pessoal, que nesta loja tem de tudo para o Dia dos Namorados. Ainda fica assim, faltando algo. Mas quando eu olho lá para é verdade, não funciona de jeito nenhum. Portanto, eu tenho um período composto por subordinação, pois as orações são dependentes de sentido entre si, tá bom? Oitava questão. No enunciado do segundo quadrinho, porque a frase "o que a senhorita está buscando" é constituída por um período simples. Então, vamos lá. O que a senhorita está buscando? Tá aqui no segundo quadrinho, a vendedora, né, lá no último período. Ó, o que a senhora está buscando? Por que aqui eu digo que é um período simples? Pessoal, qual é a característica do período simples? O que é que faz com que um período seja considerado simples? A presença de uma única oração. Portanto, eu só tenho um verbo. Então, o que a senhora está buscando ser um período simples é o fato dela possuir apenas um verbo, assim, uma oração. Portanto, trata-se de uma oração absoluta, período simples, oração absoluta, porque só tem um verbo, que eu não tenho construção de período composto. Nona. No enunciado do segundo quadrinho, também há um período composto por coordenação. Escrevam. Vamos lá. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. Pessoal, quando eu digo assim, olha, nós trabalhamos com grandes marcas. Com grandes marcas, vocês entendem? Sim, dá para entender. Pessoal, temos uma enorme variedade de produtos. Todo mundo entende? Sim, professora, dá para entender. Ó, eu tenho um período composto, porque tem duas orações, tá? E esse período composto, ele parece ser o quê? Coordenado entre si, tá bom? Então, eu tenho, trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. Eu tenho orações que são coordenadas entre si, porque uma não depende da outra para ter sentido completo. Elas estão apenas ali, ó, uma do ladinho da outra de maneira coordenada. B. Qual é a conjunção que liga as orações e que tipo de relação ela estabelece entre as orações? Bom, primeiro eu tenho que pensar no seguinte: se as orações aqui são coordenadas, eu estou trabalhando com conjunção coordenada. Se é conjunção coordenada, né? Agora eu vou olhar para o sentido que ela expressa. As conjunções coordenadas, elas podem ser adversativa, alternativa, aditiva, conclusiva e explicativa. Vamos lá, trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade. Me dá uma ideia de adição, né? De soma, de acréscimo. A conjunção coordenada "e" é a responsável por ligar a oração 1 à minha oração 2. Trabalhamos com grandes marcas e temos uma enorme variedade de produtos. Então, o que une a oração 1? A oração 2 é a conjunção aditiva "e", porque dá a ideia de soma, de acréscimo de informação. Vejamos. O pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Assim, o pato não afunda. A galinha não tem a glândula tão bacana. E aí a coitada ali se afogando, né?
Décima. Leia o primeiro quadrinho da tira. Que relação existe entre as duas orações do período? Coordenação ou subordinação? Justifique. Olha aí, ó. O pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Ele quer saber aqui, do primeiro quadrinho. Quando eu digo assim, olha pessoal, o pato tem. É o verbo. Tem sentido completo? Se eu digo o pato tem. Vocês entendem? Não, não dá para entender aqui, né? Então, quando eu digo apenas o pato tem o que, professora? Complete a ideia. Uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Ah, sim. Aí eu tenho mais informação, tá? Então, se eu tenho aqui uma oração dependendo da outra para ter sentido completo, eu estou trabalhando com período composto por subordinação. Então, há uma relação de subordinação, visto que a primeira oração não funciona sem a segunda. Ou eu tenho a informação completa, ou só uma não vai dar certo. 11ª, tá acabando. Observa-se que a oração do segundo quadrinho trata-se de uma continuação do quadrinho anterior, ou seja, faz parte do período composto do primeiro quadrinho. Tá? O pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas, assim o pato não afunda. Seria isso, tá? Seria um período só que foi dividido aí apenas nos quadrinhos. Que tipo de organização de período composto existe entre a última oração do primeiro quadrinho e a oração do segundo? Então, uma glândula que deixa as penas lubrificadas, assim o pato não afunda. Olha, pessoal, o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Vocês conseguem entender? Pessoal, essa glândula não permite que os patos, né, que o pato não afunda. Vocês entendem? Entendem? Então, qual é a relação que eu tenho aí entre essas duas orações dentro do período? Se funcionam sozinhas, são orações coordenadas, tá? Então, as duas últimas orações constituem um período composto por coordenação, pois as orações são independentes entre si e não possuem relação de dependência. Elas funcionam sozinhas se forem ditas sozinhas. Letra B. Observa-se que a oração do segundo quadrinho trata-se de uma continuação do quadrinho anterior, ou seja, faz parte do período composto do primeiro quadrinho. B. Que relação de sentido se estabelece entre a última oração do primeiro quadrinho e a oração do segundo quadrinho? Ora, qual é o fato que eu tenho aqui? O fato é que os patos possuem uma glândula que faz com que as penas fiquem lubrificadas. O que é que se conclui dessa glândula que lubrifica as penas dos patos? Que eles não afundam. Portanto, eles não afundam. Então, eu tenho uma ideia aqui de conclusão. Eu concluo um fato que foi mencionado, que é o fato deles terem penas lubrificadas. Portanto, por isso, assim, então, permite eles boiarem na água. Então, há uma relação de conclusão, pois conclui o fato das características peculiares presentes nas penas dos patos, que permitem boiar na água, tá? Eu tenho uma conclusão aqui. Vejamos agora. Letra C. Que outra conjunção poderia substituir a conjunção assim, de modo que a relação de sentido fosse mantida dentro do período? Eu até comentei, né, que outras conjunções que também equivalem à ideia de conclusão. Que outra conjunção também pode manter aí a ideia de conclusão, que não cause prejuízos semânticos? Portanto, né, então, por isso... Olha aí, ó. Então, também dá certo. Então, tudo aqui mantém a ideia de conclusão dentro do texto.
Vejamos aqui a nossa última questão. Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço não poderá ser corretamente preenchido pela conjunção mas, apenas em A. Morre o homem, mas fica a fama. Dá certo, pessoal? Dá, né? Morre o homem, mas porém fica a fama, perdão, fica a fama, porém, contudo, entretanto, dá certo sim. Aqui eu coloquei outra conjunção que é para que vocês aprendam aí as conjunções. Amigos, amigos, mas negócios à parte, dá certo. Amigos, amigos, mas negócios à parte. Dá certo, sim. Então, o mas aí encaixa direitinho. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Deu certo? Tem uma relação aqui de oposição, contrariedade? Sim. E aí eu posso colocar aqui o contudo, entretanto, no entanto. Agora, quando eu digo assim, ó, reino com novo rei, mas povo com nova lei. Dá certo? Porém, povo com nova lei? Dá não, né? Então, eu preciso aqui de uma ideia de conclusão. Ora, se é um novo rei, logo, portanto, serão novas leis. Então, a letra D é que se encaixa perfeitamente aqui dentro do enunciado. Compreender a questão? Ela disse aqui que nos espaços que é para você completar, só um não encaixaria a conjunção mas. Professor, então por que você colocou porém, contudo? Porque todas elas têm o mesmo valor semântico, pessoal. E eu quero que vocês aprendam, que vocês aumentem o léxico de vocês, que vocês aumentem o conhecimento sobre as conjunções. Conheçam mais, façam anotações para na hora da produção textual, vocês tenham uma variedade, né? Vocês possam escrever aí, não ficar sempre na mesma conjunção, que às vezes tem um que fica só no mas, só no porém, só no é. E aí você pode usar outras conjunções, tá bom? Então foi essa a nossa aula, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito muitas anotações, tá bom? Tirem as dúvidas com os professores de vocês, estudem bastante, pesquisem, respondam muitos exercícios que vocês vão, ó, dominar no conteúdo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!